Olá, tudo bem com você? Eu tô aqui e resolvi bater um papo sobre os idosos e a solidão, porque desde o sábado passado meu coração ficou apertadinho a partir do momento em que eu conheci um senhor. Eu estava com a minha família, com o meu filho, com a minha nora, com o meu marido, numa sorveteria e um senhorzinho, bem velhinho, se aproximou da gente e perguntou se ele poderia sentar ao nosso lado. E eu falei, claro, pode sentar aqui. E ele disse, eu quero sentar com vocês porque eu tô me sentindo muito sozinho. Eu não tenho com quem conversar e eu gosto de bater papo. É muito ruim ficar dentro do meu apartamento sozinho, sem ter o que fazer e sem ter com quem falar. Gente, eu fiquei tão emocionada com aquela fala, emocionada assim de triste, né? E graças a Deus pela família que eu tenho, meu filho, a minha nora, meu marido, da mesma forma que eu, encheram o coração de compaixão, de amor por aquele senhor. E foi uma delícia de tarde. E a partir dali eu fiquei pensando, puxa, qual é o meu papel como comunicadora, como influenciadora, como formadora de opinião em relação a isso, né? E eu fiquei pensando muito no que as pessoas precisam ouvir para receber um chacoalhão, um puxão de orelha e começarem a prestar atenção na necessidade que os idosos têm de carinho, de afeto, de papo. Esse senhor, ele sentou e perguntou assim pra gente, vocês sabem quantos anos eu tenho? E aí cada um deu o seu palpite, cada um deu o seu chute. E ele disse, eu tenho 94 anos. E eu fiquei... 94 ou 96? Eu acho que 96. 96. Eu até falei pra ele, minha sogra tem 84, 12 anos mais velha. 96 anos. E eu falei, puxa, que bom. Perguntei o nome dele, eu não vou falar o nome dele aqui, porque talvez alguém o conheça. Um senhor muito bem de vida, estava bem vestido, mora num bairro caro em São Paulo, mora bem. E ele disse, é muito ruim ter vivido tanta coisa e não ter com quem compartilhar. E eu fiz tanta coisa na minha vida, e eu falei, é mesmo? Me conta um pouquinho o que o senhor já fez. Aí ele começou a me contar um pouco das viagens dele. Ele, claro, por conta da idade, não que todo mundo seja assim, mas ele esquecia uma coisa ou outra, e aí ele me falava, o que eu tava falando mesmo? Mas ele começou a contar um pouco das viagens dele, eu fiquei querendo saber outras coisas, de outros lugares que ele já tinha viajado, ele começou a me contar um pouco das experiências dele com os amigos, e foi uma tarde deliciosa, até que chegou 5:30 da tarde, ele disse, que horas são? E eu falei, 5:30, aí ele fez assim, ó, graças a Deus. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele falou, porque o dia tá passando, praticamente já acabou. Agora eu vou subir, eu vou comer e eu vou dormir. E, gente, eu conversando com algumas pessoas durante essa semana, eu ouvi as pessoas falarem assim, eu perguntando, não falei desse senhor, desse caso, mas você tem conversado com seus pais ou com seus avós? Você tem dado atenção para aquelas pessoas mais idosas? E eu recebi algumas respostas do tipo, sabe que eu até tento, mas chega uma hora que a gente não tem mais o que falar. E aí eu fiquei pensando, o que a gente pode falar com as pessoas mais velhas? Você já perguntou pro seu pai ou pra sua mãe coisas da infância deles? Sobre os melhores amigos, sobre as brincadeiras. Ele já falou alguma vez? Pergunta de novo. Eu tenho certeza que vai ser gostoso ele parar pra te contar como eram os brinquedos, como eram as brincadeiras. Pergunta, teve alguma coisa assim muito especial? Alguma travessura que você tenha feito? Me conta. Eu tenho certeza que eles vão gostar de contar. Pergunta sobre a fase da adolescência. Pergunta se eles eram rebeldes, como é que era a relação com os pais. Deixa eles falarem. Pergunta sobre o namoro. Teve namorada? Além da mamãe, você namorou alguém? Além do papai, você namorou alguém? Me conta, como é que foi? Como é que foi o primeiro beijo? Como é que foi a primeira paquera? Pergunta, deixa eles falarem. Pergunta sobre filme, sobre política, com distanciamento emocional para não virar briga, porque claro que cada um tem a sua opinião, mas pergunta para ouvir a opinião do outro.
Pergunta sobre história. Sabe que o meu pai, ele tem conversado muito comigo sobre história, tem me ensinado muita coisa sobre os conflitos, sobre as guerras, sobre como foi, como não foi. Fale sobre filmes, sobre música. A gente às vezes acha que ter papo com alguém tem que ser aquele papo da rotina, né? O papo corriqueiro, o papo rotineiro. Como é que foi ontem e hoje? O que você vai fazer amanhã e tal? Nossa, e hoje eu tô assim, essa. Não! Pergunta sobre a vida. Uma pessoa que já viveu tantos anos tem muita história para contar e tem muita necessidade de companhia. Tem muita necessidade de bater papo. Não se engane. Um dia você também vai estar nesse lugar. Você também vai precisar de atenção, de um ouvido, de um olhar, de um sorriso. Dê atenção para aquelas pessoas que fazem parte da sua vida. Dê atenção para aquelas pessoas que, mesmo que não façam parte da sua vida, precisam da sua atenção. Nada acontece por acaso nesse mundo. E você pode ter certeza de uma coisa. O maior beneficiado vai ser você. Porque você vai aprender com essas pessoas que já viveram bastante, que têm muita experiência para passar. E você vai sentir uma paz gostosa no coração também, por ter feito aquilo que você deveria ter feito. Que a gente, às vezes, nada contra a maré. E aí não consegue dormir bem, tem insônia, tem angústia, tem depressão, porque tá nadando contra a maré.